Olá, meus alunos. Aqui é o professor Emerson, professor de língua portuguesa. Ontem eu estive aqui com vocês e houve um momento de apresentações na nossa aula remota. A gente pôde conversar um pouquinho, né? Eu escutei vocês falando sobre questões que interessam a vida de vocês, o que é que vocês gostam de fazer, do que vocês gostam de brincar. E hoje a gente começa com o nosso conteúdo de língua portuguesa propriamente dito, tá? A primeira coisa que eu preciso que vocês façam é que vocês de fato olhem para essa imagem. Os alunos que estavam presentes na aula de ontem, eu pedi para que olhassem para essa imagem e escrevessem isso aqui no caderno. Então, quem esteve na aula de ontem já escreveu isso aqui no caderno. Quem não esteve na aula de ontem ainda não escreveu isso aqui no caderno. Então eu peço que quem não estava ontem na aula dê uma pause no vídeo, dê um pause no vídeo, escreva isso aqui no caderno e depois dê o play, tá? E aí, pausou ou não pausou? Rapaz, se não estava presente na aula de ontem, ou seja, se não fez isso no caderno ainda, pause o vídeo e vá fazer no caderno. Depois você dá o play de novo, ok? Pois bem, língua portuguesa. Língua portuguesa é exatamente o que nós vamos estudar durante todo o ano, né? Vocês têm estudado a língua portuguesa desde o início em que vocês estudam, desde que vocês começaram a estudar, vocês estudam a língua portuguesa e naturalmente vão estudar a língua portuguesa pelo menos até a terceira série do ensino médio. Então tem muito tempo ainda para vocês estudarem a língua portuguesa. E talvez uma aula bem esclarecedora seja exatamente esta aula sobre a língua portuguesa. Vocês observam aí que a língua portuguesa está dividida em três grandes áreas. A gente tem a gramática, a redação e a literatura. São as três grandes áreas da língua portuguesa. Na gramática, a gente tem morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, estilística. Na redação, nós temos os tipos textuais e os gêneros textuais, né? Narração, descrição, dissertação, injunção, enfim, são as tipologias textuais. E na parte de literatura, nós temos uma divisão em gênero, época e movimento. Então a literatura está dividida em gênero, em época e em movimento, tá? Tudo isso aqui faz parte da língua portuguesa. Por exemplo, as primeiras coisas que vocês aprendem quando começam a estudar a língua portuguesa é o alfabeto, o A, E, I, O, U. Depois do A, E, I, O, U, vocês aprendem as consoantes, né? B, C, D, F e aí vai. Depois vocês aprendem a juntar as sílabas. E aí aprendem a ler. Depois de aprender a ler, vocês começam a estudar uma parte da língua portuguesa que provavelmente é essa daqui, dentro de morfologia, tá? Morfologia. Por quê? Porque as classes gramaticais estão nessa parte aí de morfologia. Em morfologia a gente estuda os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, os verbos, os advérbios, as conjunções, as interjeições, as preposições, os artigos. Então, as 10 classes gramaticais nós estudamos quando estudamos morfologia. Então, eu preciso dizer a vocês que depois de nós trabalharmos o caderno de atividade, nós vamos trabalhar também essa parte de morfologia, falando sobre aquilo que é básico na língua portuguesa. Vocês precisam saber, tá? Isso é básico na língua portuguesa, ok? É... Você sabe por que é que você fala a língua portuguesa? Você já parou para pensar sobre por que que você não fala inglês, por que que você não fala o espanhol, por
Por que que você não fala mandarim? Por que que você fala língua portuguesa? A língua portuguesa, obviamente, veio de Portugal, não é? Foi trazida pelos portugueses para cá no ano em que eles chegaram para dominar o Brasil, né? Para registrar esse território como sendo deles, em 1500. Então, em 1500, os portugueses chegaram aqui e a partir de 1530, eles começaram a impor a sua língua e a sua cultura aos nativos que estavam aqui, aqueles que as pessoas costumam chamar de índios. Mas, na verdade, índio é quem mora na Índia. Os povos que estavam aqui não eram os índios, eram os chamados nativos, os povos tupis, né? Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiaçu, Tupiauê, enfim, os povos tupis estavam aqui durante o período em que os portugueses chegaram ao Brasil. E aqui o Tupinambá era uma língua muito falada, né? Falada pela tribo Tupi-Guarani. E essa língua foi aprendida pelos portugueses. Depois, eles começaram, a partir do idioma dos nativos, a ensinar os nativos a falarem a língua portuguesa, a ensinar os nativos a religião de Portugal, que era o catolicismo. E aí começou a ficar bem amplo, né? Começou a ficar bem amplo o conhecimento dos nativos com relação à língua portuguesa. E os nativos lá dos anos de 1500, né, do século XVI, estudaram a língua portuguesa e essa língua foi sendo ensinada conforme as gerações iam surgindo. De maneira que hoje, mais de 500 anos depois, nós continuamos a estudar, a ler e a falar a língua portuguesa. Então, falamos a língua portuguesa porque fomos colonizados por Portugal. E, claro, lá em Portugal, na Europa, se fala a língua portuguesa. E esta língua foi trazida para o Brasil. Se você tiver a curiosidade de olhar um mapa do lugar onde o Brasil está, você vai observar que ao redor do Brasil, na verdade na parte esquerda do mapa do Brasil, nós temos vários outros países. E esses outros países falam a língua espanhola. Por quê? Porque foram colonizados pela Espanha. Na parte norte, lá em cima, no mapa do mapa do Brasil, a gente tem um país chamado Guiana Francesa. Nesse país se fala francês. Por quê? Porque esse país foi colonizado pela França. Ou seja, os países colonizados falam a língua do colonizador. Por isso, nós falamos a língua portuguesa, porque fomos colonizados por Portugal. E não apenas nós. Muitos outros países foram colonizados por Portugal. Países na Ásia, países na Oceania, mas, sobretudo, países na África, como Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. São países que falam também a língua portuguesa, assim como nós falamos. São informações interessantes que você precisa ter e saber sobre a língua portuguesa, a língua que nós falamos. Forte abraço e na próxima semana, na segunda-feira, nós teremos outra aula de língua portuguesa. Na segunda-feira, a nossa aula será remota, ou seja, eu vou mandar o link para vocês, vocês vão acessar a sala de aula e nós vamos interagir sobre questões da língua portuguesa, ok? Forte abraço.